Oi, galera, tudo bom? Pessoal, vamos continuar nossa aula. A gente estava falando sobre o Barroco na última aula, certo? Então, a gente falou o quê? Que o Barroco foi um movimento que veio logo em seguida do Renascimento, lembra? E esse movimento, ele veio de uma contra-reação da igreja. A época era marcada por uma contra-reação da igreja, certo? Deixa eu tirar isso aqui que eu acho que tá. Uma contra-reação da igreja. A igreja estava reagindo sobre tudo aquilo que tinha acontecido lá do Renascimento, dos fiéis que ela tinha perdido. Então, essa foi uma época pós-Renascimento, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a tela. Hoje a gente vai falar sobre os artistas barrocos, certo? Então, vamos lá. Barroco, os artistas barrocos. Vamos lá. O primeiro artista barroco que a gente vai falar é do Jacopo Robusti Tintoretto. Bom, pessoal, ele é um precursor do barroco, tá? E ele explorava em suas imagens cenas dramáticas em perspectiva diagonal. Também utilizou-se de recursos de luz e sombra e uma grande quantidade de elementos, ok? Depois a gente tem esse aqui é uma obra do Jacopo, que a gente está falando agora, ok? Então, aí vocês estão vendo que ele utiliza luz e sombra nas pinturas, certo? As imagens dele sempre são nas diagonais, tá? E agora a gente vai falar de Michelangelo Merisi, mas ele é conhecido como Caravaggio. Então, a maioria das obras dele, você vai encontrar esse nome, Caravaggio, certo? Era um artista com temperamento intempestivo. O que quer dizer intempestivo, pessoal? Que a pessoa, o temperamento dela não é previsível. Ela muda de temperamento fácil, tá? Ele não mantém um comportamento só, tá? Ele foi considerado o pintor mais original do século XVII. O artista era um radical realista e se inspirava no sobrenatural. Radical, eu escrevi aqui errado, radical, tá? Mas é radical realista. Radical realista é assim, ele queria o extremo da realidade, sabe? A realidade extrema, tá? E ele se inspirava no sobrenatural, nas coisas do sobrenatural, certo? Vamos agora falar de um outro pintor. Esse tem um nome mais difícil ainda, né, pessoal? Rembrandt Harmenson van Dien, sei lá. Suas obras têm como característica luz e sombra, além o jogo de luz e sombra, mesma coisa do anterior, além das expressões e gestos dramáticos de seus personagens, muitos deles retirados da Bíblia, da mitologia ou sociedade holandesa. Então, ele trazia muitas coisas da Bíblia, muitas passagens da Bíblia, mas sempre as suas obras, elas tinham esse caráter dramático, ok? Então, observem bem, nessa obra dele, que ele fez aqui, que ela se chama O Festim de Baltazar, o nome dessa obra, ok? Então, aqui vocês têm a imagem, letras, né? Escrito em hebraico, está escrito o quê? Deus contou os dias do teu reino e levou ao fim. Aqui vocês estão vendo na diagonal o braço dele, um braço para cima, um braço para baixo. Essa simbologia aqui quer dizer que a cena está dividida em dois planos. O plano superior, que é o plano do divino, seria esse, é o plano divino, e o plano inferior, que é o plano terreno, é o plano das coisas do mundo, ok? Se vocês observarem nessa imagem, vocês vão ver muito a técnica do claro e escuro. Olha o sombreamento nas costas da mulher, né? Como é bem feito, tá? Então, ele trabalhava muito com essa coisa do claro e escuro. Ele não pintava somente a cena, mas também o momento culminante da ação. Para isso, ele utilizava todo o espaço da tela, e até mesmo o que estava além dela.
parte dos personagens invade o espaço de fora da tela. Então, você vê que os personagens, a parte deles ficaria para a parte de fora da tela, certo? Então, ele não se limita à tela. Agora, o jovem Narciso e a arte. Pessoal, essa imagem aí, essa obra de arte do Narciso, essa primeira, é do Caravaggio, que a gente viu lá atrás, que é um dos artistas barrocos, tá? E essa aqui de baixo também é o Narciso. Então, aqui vocês têm dois momentos, tá? Dois momentos tratados por artistas diferentes. Aqui a gente tem o Narciso tratado pelo Caravaggio, que era no tempo do Barroco, ok? E aqui embaixo vocês têm uma feita pelo pintor Lemone. E esse pintor Lemone, ele é um pintor depois do Barroco, que vem após o Barroco. Tá? Então, vocês vão ver algumas características diferentes, né? Ele pinta um pouco diferente do Caravaggio, certo? É o que acontece na narrativa do jovem Narciso, um moço que se apaixona pela sua própria imagem. Então, vocês já devem ter ouvido falar, pessoas falando, isso é narcisismo, isso é narcisismo. O que quer dizer narcisismo? É você ser apaixonado por você mesmo, você ser apaixonado pela sua própria imagem. Não tem aquelas pessoas que gostam tanto da sua imagem, que ela coloca em todo lugar a sua imagem, ela tem uma paixão por ela mesma, né? Então, quando essa paixão ela é extrema, ela é muito radical, a gente fala que ele é um narcisista, certo? Que ele tem uma paixão extrema pela própria imagem. Eu trouxe para vocês até esse mito aqui do Narciso, para vocês verem, tá? Então, o mito conta assim. Narciso era um rapaz plenamente dotado de beleza. Seus pais eram o deus do rio, Céfiso, e a ninfa Liríope. Dias antes do seu nascimento, seus pais resolveram consultar o oráculo, Tiresias, para saber qual seria o destino do menino. E a revelação do oráculo foi que ele teria uma vida longa, ele ia ter uma vida grande, certo? Bastante tempo de vida. Desde que ele nunca visse seu próprio rosto. Então, ele ia ter uma vida longa, mas ele não podia olhar para ele mesmo, porque senão ia acabar morrendo antes da hora, certo? Narciso cresceu e se transformou num jovem bonito de Beócia, é um local, certo? Que despertava amor tanto em homens quanto em mulheres. Mas ele era muito orgulhoso e tinha uma arrogância que ninguém conseguia quebrar. Então, o Narciso, ele era um jovem lindo, lindíssimo. Ele atraía os olhos dos homens e atraía os olhos das mulheres. Para vocês verem que essa questão de homossexualidade já era tratada lá naquela época, tá, pessoal? Até as ninfas se apaixonaram por ele, incluindo uma chamada Eco, que amava incondicionalmente, mas o rapaz a menosprezava. Então, ele tinha um amor de todo mundo, só que ele era uma pessoa muito arrogante. Ele se achava demais, certo? E uma das pessoas que era apaixonada por ele era uma ninfa, chamada Eco. E ela amava ele incondicionalmente, ela faria qualquer coisa por ele, mas ele sempre desprezava ela. As moças desprezadas pediram aos deuses para vingá-las, para dar uma lição no rapaz frívolo, ao rapaz frívolo. A deusa Nêmesis, aqui com um aspecto de Afrodite, o condenou a apaixonar-se pelo próprio reflexo na lagoa de Eco. Então, ela condenou ele, as ninfas pediram que ele fosse castigado por isso. E aí, essa Nêmesis, que aí tinha um caráter de Afrodite, ela condenou ele que ele se apaixonasse pela própria imagem dele na lagoa de Eco, certo? Encantado pela sua própria beleza, Narciso deitou-se no banco do rio e definhou olhando-se na água e se embelezando. Depois da sua morte, Afrodite o transformou numa flor, Narciso. Então, diz que ele ficou ali à beira do rio, olhando para ele, se apaixonando por ele mesmo. O tempo inteiro ele se olhava e se admirava, olhava e se admirava, até que ele definhou ali. Ou seja, ele não saiu para comer, ele não saiu para beber, ele ficou ali tão apaixonado por ele mesmo, que ele acabou definhando
E no lugar da morte dele, Afrodite deu origem a uma flor chamada Narciso, certo? Até em sua morte, ele tentava ver nas águas do Estige as feições pelas quais se apaixonaram. Então, até a morte dele, ele ficou ali tentando ver a paixão dele, que era ele mesmo, certo? O narcisismo tem esse nome derivado de Narciso, e ambos derivam da palavra grega narque, quer dizer entorpecido, de onde vem a palavra narcótico, certo? Assim, para os gregos, o narciso simbolizava a vaidade e a insensibilidade, visto que ele era emocionalmente entorpecido às solicitações daqueles que se apaixonavam pela sua beleza. Então, ele, além dele ser vaidoso, né, ele era insensível, porque ele não estava nem aí pela paixão que as pessoas tinham por ele, pelo amor que as pessoas tinham por ele, certo? Ele era totalmente voltado e apaixonado por si próprio, tá? Daí vem o narcisismo, tá bom, pessoal? Agora nós vamos falar de um outro pintor, Diego Velázquez. Ele foi um pintor precoce e de grande sucesso, tá? Aos 24 anos, ele já era o pintor favorito de Felipe IV, o rei da Espanha. Então, ele fazia, se ele era financiado pela realeza, lembra? No Barroco, ou as pessoas eram financiadas pela realeza, ou eram financiadas pela igreja, ou eram financiadas pela burguesia. No caso, Diego Velázquez, ele era financiado pela realeza. Então, o que ele fazia? Ele fazia inúmeras pinturas familiares da família do rei da Espanha, o Felipe IV, certo? Então, ele captava os sentimentos dos personagens e representava nas pinturas. Então, as pinturas dele, você vai ver que são sempre direcionadas à família do Felipe IV, tá? Então, aqui vocês têm uma pintura que tem no livro de vocês também, certo? Deixa eu ver qual é a página do livro de vocês que tem essa pintura. Está na página 10, certo? Essa pintura se chama As Meninas. E ele está pintando aqui as meninas lá da corte, da realeza, tá? Então, observem bem. Esse que está aqui é ele próprio. É o próprio Velázquez, tá bom? Então, aqui ele está vendo a tela? Ele está pintando na tela, certo? Observem que as meninas, elas olham para frente. Os olhos delas estão voltados para quem observa elas. Então, tá todo mundo aqui olhando para frente, ela olhando para frente, ela tá olhando para frente. Até o próprio Velázquez está olhando para frente. Como se tivesse alguém aqui olhando elas. E a gente pode ver que tem mesmo. Porque na pintura do Velázquez, ele coloca aqui a imagem do rei Felipe IV e a sua esposa. Então, aqui a gente tem a imagem do rei e da esposa refletida no espelho. Por quê? Então, eles estariam aqui à frente das crianças. E a imagem deles está refletida aqui no espelho. O Velázquez colocou. Olha que precisão, né, gente, de pintura. Aqui seria a princesa Margarita, certo? Ela está em destaque na imagem, né, em destaque principal na imagem, e ela foi pintada com os tons dourados, tanto a roupa quanto os cabelos. Tá? Ela é a filha do rei Felipe IV, certo? Você vê que a personagem aqui, ela olha para quem observa ela. Essa é uma pintura bem famosa, tá, pessoal? Aí, depois disso, apareceu quem? Pablo Picasso. Vocês já ouviram falar dele demais, porque ele é muito famoso. E o Pablo Picasso, ele era um pintor cubista. Né? Ele vem depois aí, da época. Ele era um pintor cubista. Ele vem depois, né? Tinha o fauvismo, lembra que a gente viu tudo? E ele vem depois, o fauvismo. Ele era um pintor cubista. O que ele faz? Ele buscava a simplificação geométrica da realidade em tons monocromáticos. Então, vocês estão vendo aqui que eles estão usando escala de cinza, né, pessoal? E ele coloca, ele retrata, né, novamente aquela pintura, mas por meios de desenhos geométricos. Então, aqui seria uma releitura dessa obra, meninas, tá bom? Olha o pintor aqui, o Velázquez, que ele colocou, certo? Olha o espelho, né? Olha as meninas. Então, aqui
Seria uma releitura, tá, pessoal? Bom, agora é com você. Lá na página 9 do livro, vocês vão fazer a sua versão daquele mito do Narciso que eu falei, certo? Então, depois da história toda que eu contei para vocês, aqui nessa parte vocês vão fazer o quê? Vão recriar a história de Narciso. Vocês vão colocar aqui o detalhe que você quiser dar da obra do Narciso, tá? Você vai fazer a sua versão dessa cena mitológica. Você não vai copiar essa versão do livro, não. Você vai fazer a sua versão. Qual a versão que você daria para esse mito? Se você fosse o pintor e tivesse que retratar esse mito, como você ia retratar? Você vai desenhar aqui, ok? E na página 12, você vai fazer uma releitura da obra Meninas. Então, o Pablo Picasso fez aqui usando as formas geométricas. E aqui você vai fazer uma releitura da maneira que você quiser. Você vai fazer de novo essa obra, As Meninas, ok? Então, ó, pessoal, lembrando. Então, eu tenho dois desenhos que eu vou fazer livres. São livres. O primeiro é o do Narciso. Eu vou desenhar esse mito do Narciso aqui da maneira que eu quiser, tá? Eu vou retratar da maneira que eu quiser, como se eu fosse o pintor e agora eu que vou decidir. Então, você vai retratar esse mito aqui. Depois, lá na página 12, vocês vão fazer o quê? Vão retratar a obra Meninas, certo? Essa obra Meninas, que está aqui no livro de vocês, da maneira que vocês quiserem também. Vocês vão fazer uma releitura, ok? Então, beleza. Não esqueçam de me mandar foto, porque eu vou colocar os pontos positivos, tá bom? Beijinho e vale nota. Todos os pontos positivos vão somar nota, tá bom, pessoal? Não esqueçam.